Depois de fazer vídeo organizando a nossa nova casa, finalmente agora vou fazer o vídeo do tour pra vocês entenderem os espaços, entenderem a planta também. Eu sei que eu já mostrei nos vídeos, né, mais ou menos, acho que já deu pra ter uma noção, mas eu queria muito fazer um vídeo explicando cada lugar pra vocês. Pra quem não sabe, pra quem perdeu nos vídeos anteriores, a gente tá num apartamento novo, mas ele fica no mesmo prédio, mudamos só de unidade. Por isso que vocês vão perceber que os acabamentos são parecidos, o nosso banheiro é a mesma coisa, enfim, mas mudou bastante a planta, o layout dos espaços do nosso apartamento antigo. E pra quem é novo no canal, nós moramos no Brooklyn, aqui em Nova York, e nosso apartamento tem um quarto. Esse vídeo de tour também é diferente, porque temos um cameraman dessa vez, que vai me gravar. Eu mesmo. Então aqui já é a nossa entrada. O apartamento ele tem uma planta bem quebrada, digamos assim, mas a gente gostou bastante e eu vou explicar pra vocês o porquê. Já que na entrada a gente tem o nosso closet, que é bem menor do que o anterior, mas deu pra organizar certinho. A gente não tinha onde colocar os nossos sapatos, e aí eu comprei esse organizador na Amazon. E ficou perfeito, coube praticamente todos os pares de sapato, então tá tudo aqui. E aqui eu coloquei só as nossas jaquetas, corta-vento, que a gente usa mais pra sair mesmo. Aqui estão só as mais leves, que é o que a gente tem usado agora na primavera, algumas bolsas. E pra cima bagunça, né? Mala, coisas nossas que a gente vai usando no dia a dia. Então aqui é a nossa porta de entrada, esse é o nosso closet da entrada. E aqui já fica o nosso banheiro, que é bem diferente da nossa planta anterior, que ele fazia divisão com a entrada da casa e com o nosso quarto. E essa foi uma das coisas que a gente mais gostou dessa planta, é o banheiro ser separado e bem na entrada, Cota, ele sempre para nos melhores lugares, né? A gente não gostou muito da experiência da outra planta, do banheiro ser dividido assim com o quarto e com a entrada. Então agora a gente achou bem melhor ele ficar nesse cantinho e separado do resto da casa. Posso passar, senhor? Posso? Eu vou abrir essa porta. Aff, Vitor, ele vai seguir a gente, ele vai seguir a gente em todos os lugares. Quer mostrar o banheiro? O banheiro é a mesma coisa do nosso anterior. A diferença é que a gente tem uma parede completa, porque antes as duas paredes tinham porta, né? Então temos mais espaço para colocar um cesto de roupa maior, que trocamos inclusive, porque o nosso cesto ele era bem pequenininho. Do resto ele é igual, gente. Banheiro com banheira. Temos que usar nossa cortina aqui. Mas o espaço é muito bom. Eu amo esse armário, que dá pra guardar todas as nossas coisas de skincare, de tudo aqui, na verdade. Coisa de cabelo, fica tudo organizado aqui. E é isso, é um banheiro. Então, voltando pra nossa entrada, aqui temos nosso aspirador robô. Colocamos o nosso quadro nessa parede, que também amamos o resultado. E agora temos a nossa lavanderia. Esse aqui também tem uma máquina lava e seca, que é a mesma coisa do outro também, só que agora ela fica aqui junto com a nossa cozinha, que é meio na entrada também, né? Mas eu gostei. Já que eu falei da cozinha, estamos nela, não temos mais a nossa ilha, agora a nossa cozinha ela é diferente. Mas a gente tá gostando muito dela, né, amor? Pô, pra fazer meu cafezinho com a luz. Que agora bate sol na cozinha. Solzinho. Então a gente tem aqui nossa geladeira, que fica do lado da porta da lavanderia. Temos bastante... A gente tem mais armário agora na cozinha do que antes, o que é ótimo. Tem armário aqui. Ela é uma cozinha bem comprida, compridinha. A gente tem toda essa bancada, então, de cozinha. Tudo isso aqui é armário, ó. A gente conseguiu guardar. A gente não tem tanta coisa assim, sinceramente. Mas a gente conseguiu guardar. Deu super certo. E pra quem não sabe, geladeira, os appliances, né? Geladeira, fogão, coifa, que não máquina é bem de uma lavar coifa, louça. Máquina de lavar louça, micro-ondas. Todas essas coisas vêm com o apartamento, tá, gente? A única coisa que é nossa aqui é essa máquina de café que a Júlia tá do ladinho. Air fryer e nossa máquina de arroz. Então isso é muito bom mesmo. Toda vez que a gente muda, geralmente todos os apartamentos, principalmente esses novos, já tem essas coisas, então a gente não precisa levar e nem comprar. Aqui em Nova York, uma coisa difícil às vezes de achar é máquina que lava e seca na unidade. Às vezes é no prédio e às vezes ou não tem. Às vezes não tem, você tem que levar o sacão mesmo de roupa pra lavanderia. Bem pique filme mesmo.
Vocês lembram, inclusive, quem assiste o canal faz tempo, nosso primeiro apartamento, que era o estúdio, a nossa lavanderia era no prédio, a gente não tinha lave seca na unidade. Nossa, e desde que a gente tem, assim, é maravilhoso. Eu amo poder lavar roupa aqui em casa, não ter que sair. Mas enfim, essa é a nossa cozinha. Coube tudo o que a gente tinha no outro. A única questão é que a nossa máquina de expresso ficou aqui agora. Antes ela ficava naquela ilha. E aí a gente fez esse cantinho para coisas de café também e coisas de chá, que a gente gosta de deixar exposto e também para usar, facilitar no dia a dia. A gente escolheu um móvel pequenininho para não atrapalhar também a nossa passagem, que vocês viram que esse corredor é onde liga os outros cômodos, então eu não queria um móvel que pegasse muito espaço. Inicialmente a gente queria colocar a cafeteira junto com as coisas de café para ficar o cantinho do café mesmo, mas aí ela é um trambolho, ficaria muito grande. Teria que ter mais ou menos isso aqui, ó. Aí a gente já perderia bastante espaço de passagem, então a gente preferiu deixá-la aqui mesmo e fazer esse outro pequenininho. Eu amei o resultado. E aí agora a gente entra na nossa sala, que também é ótimo tamanho. Antes a nossa sala era bem comprida e agora ela tem um outro formato, mas o grande motivo da gente ter escolhido esse apartamento, como vocês estão vendo, é que ele tem várias janelas. A gente gostou muito dessa planta, mesmo que ela tenha vários cantos, que não seja parede reta, porque a gente conseguiu deixar as nossas 2 mesas de trabalho aqui nessa parede. Então ficou tudo concentrado e bem organizado também. A gente colocou um carrinho de escritório para guardar as coisas. E aí a gente já consegue deixar também o nosso setup de fazer live, essas coisas já montado. Porque no outro apartamento a gente sempre tinha que tirar e colocar, porque as mesas, quando elas estavam juntas, ficava muita coisa. A gente ia ficar pegando e guardando. Então agora já dá para deixar as coisas montadas. Aqui temos a nossa prateleira de livros, caminha do Cota. Aí aqui é a mesma coisa, os nossos mesmos móveis, nosso tatame, nosso sofá, a nossa televisão. E é engraçado porque a medida desse apartamento é muito próxima do outro. Eu acho que ele tem 60, 62. A gente confirma e coloca pra vocês, mas acho que é isso. 62 metros quadrados. E por conta da planta ter essa diferença das coisas serem separadas, a cozinha ser separada da sala, porque antes dava a sensação de que tava tudo junto, porque era uma planta comprida, a gente consegue até ter uns espaços mais negativos, digamos assim. Isso foi uma das coisas que a gente queria muito fazer nesse apartamento novo, era deixar pedaços sem informação, eu acho. Sem móvel ou sem quadro, que era uma coisa que a gente sentiu bastante no outro apartamento, principalmente nos últimos meses. Acho que vocês perceberam a nossa movimentação de começar a querer tirar quadro, tirar prateleira de livro, enfim. Mas era justamente porque, como as coisas ficavam muito próximas umas das outras, a gente começou a se sentir até meio claustrofóbico, eu acho, né, amor? Sim, eu olhava para as coisas, chegava meio hiperestimulado da rua, olhava pro treco que tava, tipo assim, junto ali no lixo, outro. lá pegava o negócio, jogava no lixo, falava, não quero mais ver esse negócio na minha frente, cara. E agora a gente ainda consegue ter esse espaço livre, digamos assim. A gente colocou só o nosso quadro principal aqui na parede. A gente não pretende colocar todos os outros que a gente tinha na parede mais. Vamos deixar só esse mesmo aqui. E a gente fez um novo cantinho, que eu acho que é um dos meus cantinhos preferidos da casa, se não o preferido, que é o nosso banco baú, que é mais pro Cota, mas eu tô amando. A gente colocou uma escadinha pra ele. Aí aqui a gente conseguiu guardar muita coisa. Também tá servindo de armazenamento, mas também pra gente conseguir ver a vista, principalmente de manhã, que bate bastante sol, e à noite. E aí a nossa luminária, que antes ficava no meio da sala, a gente colocou aqui, que ela ilumina basicamente só esse nosso novo cantinho. Aí à noite ficou muito bonitinho, depois eu gravo pra vocês. E aí a nossa luminária ilumina essa parte. A maioria dos apartamentos aqui não tem iluminação no teto, como a gente tem no Brasil. Então você tem que colocar a luminária de piso mesmo, ou fazer que nem a gente fez. A gente liga lá na tomada e aí a gente coloca um gancho pra colocar o pendente mesmo. E como eu não podia furar o teto, eu colei o gancho Esse prédio a gente não pode furar ele, colocar um parafusinho, então tá colado. Tá colado, mano, com adesivo. Então o Vitor foi aí pra mostrar pra vocês desse ângulo. Tá vendo que ficou bem espaçoso, por mais que a gente colocou tudo que tinha na outra sala, a gente ainda tem bastante espaço pra andar e, nossa... Gente, ter vista agora, conseguir ver céu, conseguir ver árvore, ter luz do sol tá fazendo tanta diferença nos nossos dias. E até pra gravar aqui pra vocês também.
voltando aqui pro nosso corredor, nós temos o nosso cantinho do vinil, do disco de vinil. Tinha esse pedaço dessa parede aqui. Quando a gente veio visitar o apartamento, eu falei, Vitor, eu acho que vai caber perfeito o nosso móvel. A gente tinha trocado ele recentemente por um menor, justamente porque a gente tava nesse processo de diminuir a quantidade de coisas que a gente tinha, enfim. E, gente, parece que o móvel foi feito pra essa parede. Coube perfeitamente. Aí a gente colocou uma luminária nova aqui, porque a gente queria usar a nossa antiga no nosso quarto. E fizemos essa parede barra galeria com os nossos discos de vinil, que a gente consegue ir trocando conforme a gente vai escutando, enfim. É até uma coisa legal de se fazer assim, a gente ficar escolhendo qual disco vai ficar à mostra, e aí também muda sempre a decoração, né? Então ficou um cantinho perfeito, ainda mais porque o momento que a gente mais escuta música, falar bem a verdade pra vocês, é de manhã, quando a gente tá fazendo o café da manhã. Então fica próximo aqui da cozinha também. No fim das contas, eu gostei muito de ter esse espaço separado do resto da sala, que antes era junto, né? Era tudo a mesma coisa, justamente porque aí eu tenho espaços em branco, espaços negativos e espaços quase que dedicados para aquilo. E para finalizar, nosso quarto. Quem lembra da nossa cortininha que ficava na porta da sala? A gente não queria dela embora, doar. Aí o Victor teve a ideia de colocar no nosso quarto, já que a gente deixa sempre a porta aberta, e eu amei. Então, por fim, este é o nosso quarto. Temos essa nossa entradinha, digamos assim. Brinquedos do Cota. O nosso quadro veio para essa parede. A nossa cômoda que ficava no nosso closet, que era junto com o nosso quarto. Vocês lembram que ele era bem pequeno. Eu acho que foi uma das coisas também, além das janelas na sala, decisivas pra gente foi o closet, porque antes a gente quase não tinha espaço de armazenamento, e aí uma cômoda ficou aqui então. E aí o quarto basicamente ficou livre, né? Porque antes uma mesa de trabalho ficava sempre no quarto, então a gente tinha menos espaço, e aí agora, como os dois estão lá na sala, o quarto ficou muito espaçoso. A gente voltou com a nossa cama tatame. Olha, o Cota babou aqui, Vitor, na cama. Meu Deus do céu. E ele está acompanhando a gente no tour todo, tá? Ele tá em todos os takes, mano. Em todos os cantos ele vai, ele deita, ele dorme, em segundos aí ele acorda. Mas a gente voltou com a nossa cama, então, tatame, que a gente ama. O espelho veio pra cá, nossa planta. E aí colocamos a nossa luminária neste cantinho também. A gente não queria ela em cima da cama igual era no outro apartamento, e também amamos o resultado. A nossa outra estante de livros, então, ficou aqui no quarto, pra não ficar também muita coisa na sala. E eu gosto de ter os livros no quarto também. E aí o nosso cantinho da luminária, que antes ficava naquela parede junto com o disco de vinil, veio pra cá. E agora, recentemente, colocamos um porta-retrato, quadro, com uma foto que eu tirei. Que a minha ideia é sempre trocar a foto que tiver aqui. Juro, gente, ter esse quarto espaçoso e vir aqui só pra descansar, pra dormir, tá sendo muito bom. E aí a gente agora vai pra melhor parte da casa, que é ter espaço pra armazenar, que é o nosso closet, que ele fica aqui. Não reparem a bagunça, porque tudo fica aqui, basicamente. Mas ó, agora eu consigo até entrar. A gente conseguiu pendurar todas as partes de cima, tanto do Victor quanto minhas. Roupa de frio, tá tudo misturado aqui, mas a gente pendurou tudo. Tem tripé, tem nossa escadinha, tem mochila, tem mala, tem roupa de cama, tem coisa de yoga. E a outra cômoda ficou aqui dentro. Infelizmente, como a parede é um canto, a gente não conseguiu encaixar a outra aqui dentro também, mas não tem problema. Aspirador fica aqui também. Tudo que vocês possam imaginar tá guardado aqui dentro, mas era exatamente o que a gente queria. Ter um espaço de armazenamento onde a gente não ficasse vendo as coisas, porque o que mais incomodava a gente era ficar vendo as roupas aparentes. E a gente não tinha muito espaço pra guardar tudo isso mesmo de mala, de roupa de cama, sem que ficasse parecendo que tava bagunçado. Aí agora tá tudo aqui dentro, a gente fecha a porta e resolvido. Bom, esse é o nosso tour, esse é o nosso novo apartamento. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também a planta agora, que vocês tenham entendido onde fica cada coisa. É isso, a gente perdeu algumas coisas, né, nossa área externa, nossa ilha, mas a gente ganhou muitas outras e a gente tá muito feliz com esse novo apartamento, que agora tem muita luz natural.
tem vista e de certa forma tem mais espaço pra gente também, mais espaço de armazenamento e com um layout muito melhor pra nossa rotina, para as coisas que a gente faz no dia a dia. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário e de se inscrever no canal. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.